Essa aplicação que vocês estão vendo aqui na minha tela foi desenvolvida utilizando o Next. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é simplesmente a parte de autenticação. Se você observar, a navbar tem um botão Criar Minha Conta e aqui na top bar tem um botão Registrar Grátis. Essa é uma página, que é a página inicial, então se você tem acesso à internet, você consegue acessar esse link, o asana.dev. O asana.dev vai redirecionar para a minha tela index. E essa tela index ela não é uma rota protegida, ou seja, qualquer usuário vai conseguir acessar essa tela. O que vai diferenciar é essa navbar, que tem esse botão Criar Minha Conta, e a minha top bar, que tem um Registrar Grátis. Então, assim que eu fizer o login na minha aplicação, a gente vai ter um comportamento diferente. Então, no Next, como ele renderiza páginas no lado servidor, a gente tem essa opção de renderizar a página no lado servidor e entregar essa página pronta, a gente tem dois tipos de abordagens relacionados à autenticação, que a gente vai falar aqui. O primeiro tipo de abordagem que a gente tem é a parte de renderização no lado cliente, é onde a gente vai buscar essa parte de autenticação e fazer a autenticação no lado cliente. Ou seja, o usuário vai solicitar a página inicial e quando eu estiver no front-end renderizando a minha página, eu vou fazer o trabalho de autenticação. Então, o que vocês vão observar aqui? Eu vou fazer o acesso, então eu vou clicar aqui em entrar ou registrar. Eu vou logar aqui com o Google. Então, eu cliquei aqui para logar com o meu usuário. E o que a gente pode observar agora, que depois que eu fiz o usuário, eu vou salvar isso na minha seção, nos cookies, para esse exemplo aqui dessa aplicação. E toda vez agora que eu entrar na minha página, então vocês podem observar que quando eu der um refresh, o que ele vai fazer? Ele está sempre jogando o meu usuário. Só que ele tem um comportamento que a gente pode observar que é, ele chama a minha página, renderiza o componente default, que é o botão Criar Minha Conta, e depois ele renderiza aqui o meu usuário. Então, o que a gente pode ver? Ele carrega a minha página, ele ainda não viu que eu estou logado, e lá na parte do front-end eu verifico se eu estou logado, e como eu estou logado, a minha sessão está conectada, ele joga aqui o nome do meu usuário e o meu e-mail. Então, é esse comportamento aqui que a gente está vendo, que é a primeira abordagem de tipo de autenticação que nós temos. Se eu acessar aqui a parte agora de documentação, vamos tentar entender a documentação aqui, a parte de autenticação. Eu vou vir aqui, eu estou no nextjs.org, aqui no topo eu tenho o Docs. Mais aqui para a lateral, na minha navbar, eu tenho a parte aqui de Authentication. Então, a gente vai observar que a gente tem dois modelos, dois tópicos falando aqui que a gente precisa entender sobre a autenticação. O primeiro é esse Authentication Patterns e um pouco mais para baixo aqui a gente tem a parte de Authentication Providers. Então, se a gente conseguir entender que Authentication Patterns, a gente tem dois padrões de autenticação e os providers são bibliotecas que vão auxiliar para a gente fazer o trabalho de autenticação, que é conectar com o GitHub, que é conectar com o Google, que é conectar com o Facebook e outros tipos de provedores. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, aqui em Authentication Patterns, a gente tem o Static Generation. O Static Generation é a gente fazer a parte de autenticação, validar se o usuário está logado em páginas estáticas. Então, quando a gente tem uma página estática, a gente tem que verificar se o usuário está logado lá dentro do load da nossa página. Então, quando o nosso componente ou a nossa página é carregada, a gente faz o processo de autenticação. Então, esse primeiro pattern que a gente tem é exatamente o que foi utilizado aqui dentro do Asana Dev. Dentro do Asana Dev, praticamente todas as páginas, todas as rotas que a gente tem, então se eu acessar essa tela, são rotas públicas. Porém, a gente tem comportamentos específicos dentro da minha página que eu quero trabalhar a parte de autenticação. Então, quando o meu componente ou a minha página já foi renderizada, eu quero verificar se esse usuário está conectado. Aqui a gente conseguiu trabalhar dessa forma. Então, nessa primeira abordagem, eu vou mostrar aqui um pouco uma parte do código que faz esse trabalho de autenticação. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui nessa minha página, a minha página inicial, e eu quero trabalhar, saber se o meu usuário está logado. O que eu faço? Aqui eu criei um componente chamado if-auth-modal. Por que o if-auth-modal? Quando o usuário não está autenticado, toda vez que ele tentar fazer um acesso a alguma informação que seja protegida, eu vou pedir ele para ser autenticado. Então, eu vou fazer o logout aqui, eu vou clicar aqui em sair. Então, imagina que eu estou acessando essa playlist aqui. Eu estou acessando, não estou logado, vocês podem ver que eu estou navegando nas rotas, são rotas públicas.
E eu vou clicar aqui nesse primeiro vídeo. Aí a gente pode ver que para assistir o vídeo a gente precisa conectar. Então o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui em conectar com o Google e eu fiz a autenticação. Agora eu posso assistir o vídeo porque eu estou autenticado. E como que eu faço para proteger essa rota aqui? Então essa página é uma página que eu permito o usuário acessar ela, mas ele só vai clicar aqui no botão play se ele tiver autenticado. Esse vídeo só vai aparecer se ele tiver autenticado. Então, em certos momentos, eu quero abrir um modal para ele autenticar. Então, para eu não colocar esse modal em todas as páginas, eu criei um componente que chama o if auth modal. Esse if auth modal vai fazer o seguinte trabalho. Ele vai verificar se eu estou logado. Então, aqui, no primeiro momento que eu chamo esse componente, ele vai verificar, vai pegar o meu custom hook. Então, se eu pegar uma página, por exemplo, uma página que seja, eu tenho essa página protegida, na verdade ela pode ser pública, e eu vou fazer o seguinte cenário aqui, ó, const public recebe, e vou criar o meu componente. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um export default public. Como eu quero utilizar esse if auth modal, então esse if auth modal ele vai ser responsável por chamar o modal em certos comportamentos na minha página. Eu vou pegar esse componente, o if auth modal, e vou encapsular a minha página. A minha página ou o meu componente. Então, quando eu falo que eu tenho esse if auth modal, ele está pegando o meu componente e encapsulando ele dentro do auth modal. E o que ele exporta para mim? Ele exporta o próprio componente que está sendo passado aqui. Então, eu estou passando esse public e estou recebendo ele aqui no meu if auth modal e eu passo para ele uma propriedade chamada open auth modal. Então, todo componente que está sendo renderizado dessa forma, que a gente chama de wrap, eu consigo receber essa propriedade. Então, eu coloco esse open with auth modal e eu posso colocar aqui, talvez, se eu clicar no P, um on-click, recebendo open auth modal. Então, quando eu clicar aqui no user.name, ele vai abrir o meu modal, porque eu estou passando ele para frente para o meu componente. E aqui no meu auth modal, eu tenho o meu hook, useAuth, que verifica se ele está conectado. Então, ele faz a parte de login, verifica se está conectado ou não. Então, a gente consegue trabalhar assim. Essa primeira abordagem que a gente está falando, que é a parte de Static Generation, é essa parte que a gente trabalha a autenticação no lado front-end, no lado de páginas estáticas. Então, aqui eu estou numa página estática e eu estou trabalhando a parte de autenticação aqui. Eu posso usar geralmente a gente cria um hook customizado que obtém todas essas configurações de autenticação. E aqui eu consigo obter o meu usuário. E eu verifico. Se eu não tenho usuário, eu vou jogar um componente para ele de bloqueado. Se não, eu vou colocar a página permitida aqui para ele. E nesse caso que a gente tem aqui, como a gente está utilizando o if modal, a gente não precisaria ter esse tipo de abordagem aqui. Então aqui eu poderia excluir, né, e simplesmente trabalhar assim, porque é uma rota permitida. Então, se eu acessar aqui, eu estou conseguindo acessar estando logado ou não. Então, eu vou clicar aqui em Logoff, eu continuo na minha rota, eu posso acessar aquela mesma rota, porém agora vai pedir para autenticar. Agora, se eu quero proteger essa página, ele só vai acessar essa página se ele estiver logado, aí eu faço essa abordagem que a gente tem. Eu não preciso colocar o if modal. Eu posso pegar um hook customizado que eu vou redirecionar ele para o login se ele não tiver autenticado. E como ele não está autenticado, quando ele acessar a minha página a primeira vez, ele vai cair aqui com o meu objeto nulo e vai dar um acesso bloqueado aqui para ele. Se ele tiver autenticado, eu vou retornar para ele aqui o layout que eu quero permitir que ele visualize. E o segundo tipo de abordagem é para a gente trabalhar a parte de server-side. Então, quando eu quero trabalhar no server-side uma página, eu tenho que exportar a função getServerSideProps. Então, aqui no getServerSideProps, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um método chamado getSession, passando o objeto de requisição, e eu vou obter a sessão atual. E a sessão atual é ver se o usuário está autenticado. Então, se o usuário não está autenticado, eu vou renderizar ele para o login. E o que tem de diferente? Eu renderizar, fazer esse processo de autenticação dentro da minha página, que é aqui dentro da minha página, ou dentro do server-side. Dentro do server-side, a gente elimina a parte de flash
da nossa página. Então, esse processo que acontece aqui, deixa eu entrar. Então, esse processo de flash que a gente tem na nossa página, vocês podem perceber que o meu botão criar conta, ele aparece, depois ele verifica que eu estou autenticado e retorna aqui o meu objeto. Para a gente não ter esse problema, a gente pode fazer a autenticação, a verificação de autenticação no lado server-side props. Então, o que eu faço? Eu vou obter a sessão, que é o meu usuário, e aqui no server-side, e vou passar ela para frente aqui nas minhas props e receber aqui na minha página. Então, vocês podem ver que aqui a gente não tem o nosso use_auth, que é o nosso custom hook. A gente não precisa fazer isso porque a gente já fez desse lado aqui. Acontece que, se eu não estou autenticado, ele não chega nem carregar essa página. Então, o usuário nem vai ver essa página, ele vai direto para a tela de login. Então, isso é um tipo de abordagem que a gente pode verificar e aplicar conforme o tipo da nossa aplicação. Então, se a gente quer proteger a nossa aplicação e fazer essa validação lá no lado servidor, a gente vai colocar aqui no Get Server Side Props. Se a gente quer fazer no lado cliente, a gente pode criar um custom hook e fazer esse trabalho aqui direto no nosso front-end. Eu não vou fazer uma autenticação aqui nesse vídeo, eu quero apenas mostrar os tipos de abordagens que a gente tem para cada tipo de situação. Vocês entendendo onde vocês podem aplicar a autenticação, vocês vão escolher o melhor cenário e depois desenvolver a própria autenticação. Eu tenho conteúdos aqui que falam sobre a autenticação. Então, a gente fecha esses dois tipos de abordagens que a gente tem, o lado cliente e o lado servidor, para páginas estáticas e para páginas server-side. Tem esses dois modelos aqui que a gente pode observar nos patterns. Aqui um pouco mais para baixo, ele vai mostrar exatamente essa parte de exemplo que a gente fez. Então, eu criei um Protected CSR e um Protected SSR. São os dois tipos de abordagens. Eles explicam exatamente aqui o que eu acabei de mostrar para vocês. E o que a gente pode observar aqui um pouco mais para baixo é o segundo tópico sobre a autenticação. Então, a gente falou sobre o primeiro, que é Authentication Patterns, e agora a gente está falando sobre Authentication Providers. Nesse segundo tópico, a gente pode trabalhar os tipos de provedores de autenticação. Aqui a gente tem dois tipos de provedores que trabalham com o próprio database, que é o Iron Session e o NextAuth. Eu também já gerei conteúdo sobre esse tipo de autenticação. É bem simples trabalhar com eles, são dois exemplos aqui que eu deixo para vocês, existem outros também, mas o interessante do Next é que ele oferece os exemplos e ele já direciona a gente para um GitHub, que é o código para a gente poder utilizar esse tipo de abordagem aqui nos nossos projetos, já com um exemplo prático. Tá? Então, é bem simples utilizar e aplicar essa abordagem aqui de providers. E um pouco mais para baixo, a gente tem outros tipos de providers. Por exemplo, a gente tem o Firebase, que a gente pode utilizar o Firebase Authentication. A gente tem o Magic Link, o Auth0, o Supabase e tem outros provedores também. Eu vou deixar listado somente esses que vocês podem utilizar tranquilamente, que eu já apliquei isso na prática, esses provedores na prática. Então, aqui no nosso código, o que muda? Então, a gente falou sobre Protect CSR, que é o Client Side Render, e o Protect Server Side Render, SSR. Agora, se a gente pegar um provedor, por exemplo, um Supabase, o que ele vai mudar? Então, no Supabase, eu quero fazer a autenticação server-side, então eu venho aqui no Get Server-Side Props, e o que eu faço? Eu simplesmente chamo uma função do Supabase, então se eu tiver o Supabase instalado aqui no meu projeto, npm install Supabase, eu posso utilizar ele, supabase.auth.api get user by cookie, e eu passo aqui o meu hack, e ele me retorna um objeto. E esse objeto é o meu usuário. Se ele não retornar o usuário, eu vou redirecionar ele para a tela de login e vou passar o objeto vazio. Então, esse user meu vai chegar vazio. Na verdade, ele nem vai chegar a bater aqui, porque ele vai ser redirecionado para a tela de login. E se o meu usuário for retornado, eu passo ele para frente e consigo obter ele aqui na minha página. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Auth0, é a mesma coisa. Eu vou pegar o objeto Auth0, que é uma biblioteca que eu vou ter instalada aqui dentro do meu projeto, só que ele tem um objeto getSession, que eu passo também o objeto hack e ele me retorna uma session. Se eu não tenho a session ou não tenho o usuário da minha session, vou ser redirecionado para a tela de login. Se não, eu passo o meu objeto session. Então, aqui eu consigo pegar session.user.name.
consigo trabalhar aqui dentro da minha página. E no momento do login, como que eu faço? Eu posso criar aqui um endpoint, por exemplo, eu tenho aqui o login-auth0. Então eu chamo login, eu chamo a minha função, o meu objeto auth0 e chamo a função handleLogin, passando tanto o objeto de requisição e o de resposta, que ele vai fazer o login e controlar essa autenticação do meu usuário lá do serviço do auth0. Essa parte parece ser até um pouco bem complicado, porque a gente precisa controlar diversos tipos de autenticação. Às vezes eu quero controlar um pedaço da minha página, então só naquele botão, se ele clicar naquele botão, eu quero redirecionar ele para uma tela de autenticação se ele não estiver autenticado. Ou eu quero trabalhar num outro tipo de abordagem, eu quero acessar uma página, se ele não está autenticado, ele não vê nada daquela página, ele vai ser redirecionado para a tela de login. Então, essas abordagens a gente falou aqui com diferentes tipos de situações. E o que a gente pode pensar? Então, se a gente trabalhar a parte de autenticação aqui no Get Server Side Props, então imagina que eu estou utilizando ou um Supabase, ou um Firebase Auth, ou um Auth0, a gente quer trabalhar. Toda vez que eu acessar minha página, eu quero ver se o usuário está autenticado. Só que eu tenho 10 páginas que trabalham nessa situação. Então, 10 páginas da minha aplicação, eu quero controlar a autenticação no Get Server Side Props. Será que eu vou ter que copiar esse código aqui em todas as páginas? Será que eu vou ter que copiar e colar esse mesmo código que faz a mesma operação nas 10 páginas que eu quero controlar a autenticação? A gente não precisa fazer isso. Eu posso criar um componente que é um wrap, que ele vai encapsular a minha página, que eu criei aqui como if-auth. Então, no meu if-auth, eu vou passar um inner, que é esse componente para frente, e eu vou pegar o seguinte, eu vou fazer o mesmo processo, então eu vou retornar aqui para a minha página, a página que vai utilizar esse if-auth, ela vai receber essa função. Então, aqui eu tenho o quê? O getSession, pegando do meu context, o context vai ser passado aqui da minha página, e faço o mesmo trabalho. Então, todo esse código aqui que está selecionado, eu joguei ele para um componente. Então, se ele está autenticado, eu vou retornar a minha session para frente. Se ele não está autenticado, ele vai para o login. Então, ao invés de eu pegar aí toda a página eu colocar esse código, eu posso fazer o seguinte, vou desmanchar tudo isso daqui e vou colocar o meu Get Server Side Props, recebe o if-auth, e eu vou transformar isso aqui num const. Então, toda a página que eu for trabalhar e eu quero essa lógica aqui de autenticação, eu crio a página e passo o if-auth. Então, eu criei aqui uma outra página, Protected Wrap. Eu venho aqui, exporto o Get Server Side Props, que é a função que vai ser chamada no momento que minha página for solicitada, e eu passo aqui o if-auth, que é aquele objeto, aquele componente que eu acabei de criar. E agora, se eu quero trabalhar a parte de autenticação por pedaços da minha aplicação, eu entro na abordagem que eu tenho aqui dentro do Asana, que aí eu posso usar o if-auth modal. Então, a gente colocou aqui nesse exemplo o if-auth modal, né? A gente não precisa utilizar esse hook aqui, e o meu if-auth modal, ele exporta uma função, ele passa para frente a minha função OpenAuth Modal, que é uma função que abre o meu modal, se o usuário não está autenticado. Então, eu tenho esses dois tipos de abordagens. E agora, por último, se eu quero proteger todas as páginas da minha aplicação, eu tenho que aplicar isso dentro do underline app.js. Por que dentro do underline app.js? Porque todas as páginas que são solicitadas dentro da minha aplicação, elas passam dentro do underline app.js. Por isso que eu tenho que colocar a minha autenticação aqui. Mas essa abordagem é um pouco perigosa dependendo do tipo da sua aplicação. Porque se você quer autenticar todas as páginas da sua aplicação, no lado servidor, está ok. Agora, se você quer uma página que não seja autenticada, você não vai conseguir nessa abordagem, porque todas as páginas vão passar aqui nesse bloco. E aqui é basicamente aquele mesmo processo que a gente faz lá no server-side, que é obter a minha sessão, verificar se existe sessão, se não existir, eu vou ser redirecionado para a tela de login. Então, todas as páginas vão receber essa função. Aqui eu coloquei um Auth Provider também, porque geralmente quando a gente trabalha lá no CSR, que a gente usa um Custom Hook, a gente precisa usar esse Custom Hook, mas a gente precisa colocar ele dentro do provedor da página. Para eu não colocar esse provedor em todas as páginas, eu coloco dentro do underline app.js. Então, todos os objetos do meu Custom Hook
vão ser acessíveis em todas as páginas. Então a gente fecha aqui os dois tipos de abordagens que a gente tem e os tipos de provedores que a gente pode aplicar nos nossos projetos. É claro que cada tipo de projeto vai ter o seu tipo de abordagem a ser adotada. Você pode trabalhar no mesmo projeto tanto a abordagem client-side ou abordagem server-side. Isso vai depender de como sua aplicação vai funcionar. Cada uma tem seu benefício, cada uma tem seu ponto negativo também. Você tem que balancear isso dentro da sua aplicação, o que vai ser melhor para o seu cenário. Aqui eu quis mostrar quais são os tipos que a gente tem, analisando a documentação, e caso você queira utilizar algum tipo de provedor ou algum tipo de análise de autenticação para o seu projeto, o próprio Next sugere aqui alguns provedores e ele tem um código para você analisar e aplicar dentro da sua aplicação.